brasileiro, campo aberto pra cultura. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo carinho da audiência. É Campo Aberto para a Cultura. E os nossos convidados de hoje são o arquiteto e professor da UFES, Universidade Federal da Fronteira Sul, Bruno Fernandes de Oliveira, e o Matheus Felipe de Lima, que é estudante, tem 12 anos. Ele já vai contar a história dele aqui para vocês, tá certo? O professor Bruno é arquiteto, dá aula aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul e vai falar um pouquinho da área dele, a sua percepção de arquitetura na cidade de Laranjeiras do Sul, o que é acessibilidade, o projeto arquitetônico da cidade. O professor também faz parte do conselho da cidade, né? Que faz parte do conselho do plano diretor. E ele vai falar um pouco aí desse olhar, esse olhar arquitetônico da cidade, que tem tudo a ver com a cultura, com o cartão de visita da cidade, ou do local onde a gente vai, por onde a gente passa, né? Que imagem que a gente leva a partir dessa arquitetura. Boa tarde, professor, seja bem-vindo, muito obrigada pela participação. Né? Você pode se apresentar e falar aí do seu olhar. Boa tarde, é um prazer estar aqui, poder dar, né, a minha visão aí a respeito do urbanismo, né, do planejamento do nosso município. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Matheus. Bom, então, como você disse, eu sou arquiteto urbanista. Eu não sou natural de Laranjeiras, eu vim de Minas Gerais e estou aqui desde 2010 como professor na Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, obviamente, ainda são poucos anos, né, de experiência aqui no município, mas já o suficiente para ter uma visão aí um pouco crítica a respeito de como a nossa cidade se desenvolve, né? E para poder falar aí de alguns aspectos a respeito de planejamento, a respeito de desenvolvimento, a respeito de acessibilidade, né? Mas também a parte cultural, né? Uma vez que uma das funções sociais do planejamento urbano de uma cidade passa pela cultura, né? E então, esse planejamento passa também pela parte de engenharia, né? Pelo que é planejado dentro da engenharia da cidade, e a parte arquitetônica é a parte fina, né? A parte que tem mais essa aproximação aí com esse acabamento, com essa funcionalidade. Na verdade, né, quando eu me apresentei, né, eu me apresento como arquiteto e urbanista, como os cursos são, né? E aí, a arquitetura e o urbanismo, obviamente, né, são coisas indissociáveis, mas são coisas um pouco diferentes. Então, quando a gente fala de urbanismo, nós falamos de planejamento urbano, né? Nós estamos falando de todo o planejamento de um município. De engenharia, né, também. Que passa por todas as áreas, né? A área de engenharia, a área de arquitetura, né? Quando a gente fala de planejamento urbano, a gente tem que pensar que uma cidade ela tem que atingir, ela tem que suprir algumas necessidades, né? Que basicamente são morar, trabalhar, lazer e circular, né? Então, o urbanismo, né? E aí todas as disciplinas, todas as áreas, toda a engenharia tem que ser feita e pensada de modo a que essas funções sejam, né, bem
resolvidas e consigam dar, né, a melhor solução possível para os nossos moradores. Eu quero dar a palavra agora um pouquinho para o Matheus, explicando por que a gente convidou ele para estar aqui conosco. O Matheus Felipe de Lima tem 12 anos, é estudante, está no 8º ano no Colégio Floriano Peixoto, e ele teve uma má formação da espinha, né? Por isso ele é cadeirante. Ele circula bastante pela cidade, muita gente já deve conhecer o Matheus. E assim, aproveitando que o professor mencionou, né, o que é o planejamento urbano de uma cidade, né, que tem tudo a ver com a cultura, que é esse olhar que a gente tem pelo outro, né, como que acontece essa engrenagem social. Então, tem tudo a ver, porque tudo isso depende, tudo que você falou, professor, depende de acessibilidade, primeiro, né? Está voltado para o acesso, né? E o Matheus, como ele é um cadeirante, e até coincidiu porque eu estava fazendo uma matéria escrita com o Matheus, e aí eu resolvi juntar também para o programa de rádio, para ele dar o seu depoimento de como que o Matheus, que é um cidadão laranjeirense, nascido aqui, está com 12 anos, ou seja, pode ser um dos grandes gestores, inclusive, né? O que ele pensa? Como que ele vê a cidade? Como que a cidade de Laranjeiras do Sul funciona para você, Matheus? Bem, na parte da locomoção, na parte da acessibilidade, precisa melhorar muito. Como você já mesmo disse em outras ocasiões, é mais fácil você falar onde tem acessibilidade do que onde não tem, porque são muitos lugares mesmo. E eu também queria dizer que acessibilidade não é só para quem tem baixa locomoção, é para todo mundo, porque é muito mais bonito e é muito mais fácil você andar numa cidade que seja tudo bem, que tenha acessibilidade. Isso, que seja acessível. É bom para todo mundo, né? Para a mãe que está com a criança, para a pessoa idosa, ou para todo mundo que vai chegar uma hora, como você disse também numa outra ocasião, todo mundo vai chegar uma hora que vai ter baixa acessibilidade. Todo mundo um dia vai precisar de acessibilidade. Muito legal, e até pensei muito depois que você falou isso, eu também tenho que ter muito interesse então pela acessibilidade da cidade, porque vai chegar uma hora que eu também vou ter mais dificuldade de locomoção, né? É só uma questão de tempo, né, professor? Sim, como eu disse, quando a gente fala das funções que tem que atender, né, o circular, né, principalmente, quando a gente pensa em acessibilidade, né, tratando-se de portadores de necessidades especiais, né, locomoção, visão, questão, né, pessoas com baixa mobilidade, idade, idosos, né, essas pessoas, a primeira coisa que vem à nossa mente é justamente a circulação. Né? Por quê? Porque são necessidades especiais para se locomover. E aí, a função social, a função de atender essa circulação é imprescindível. E aí, mais uma vez, é papel do planejamento urbano dar solução a isso. Tá? Aqui nós temos uma cultura de que cada um olha para o seu, cada um cuida do seu. Né? Cada um faz a sua calçada. Cada um faz a sua calçada do seu jeito, com o material que você quer. Né? E aí não só calçada, mas as rampas, as portas, degraus, escadas, né? Iluminação, todo tipo de coisa que possa influenciar na locomoção, né? Na movimentação das pessoas. E acaba virando uma salada de materiais abruptos que não favorecem quem precisa andar de cadeira de roda, por exemplo. Às vezes acaba até desfavorecendo mais ainda, né? Quando as pessoas pensam, né, e fazem de qualquer jeito. Quando a gente fala, por exemplo, pensando em áreas comuns, né, vamos falar das calçadas, né, que é a área comum de maior trânsito dos pedestres. A gente vê não só a questão de materiais, mas é muito comum nós nos depararmos com calçadas em que as pessoas pensam no acesso do seu carro da rua à sua casa, mas não pensam no acesso de uma pessoa indo de uma calçada de uma casa para outra. O carro acaba sendo mais importante. Sim, infelizmente nós temos a cultura de que o planejamento urbano ele prioriza os automóveis.
em primeiro... Eu dizia isso pro Matheus agora há pouco, quando eu acompanhava ele vindo da casa dele até aqui à rádio. Ele preferiu vir andando com a cadeira. E ele só conseguia acessar a calçada quando tinha guia rebaixada para os carros em frente às garagens, né? Então ele tem que dar uma volta para que ele possa encontrar uma guia rebaixada que foi feita para o carro, para que ele possa subir até a calçada. E enquanto isso, ele anda pela rua, ou seja, ele corre risco, porque se vier um veículo em alta velocidade, pode não vê-lo. Com certeza, porque a rua não é projetada para o pedestre, muito menos para um cadeirante, né? E aí então, né, as guias rebaixadas que deveriam estar em todos os cruzamentos, em todas as esquinas, né, para o acesso às faixas de pedestre, as faixas elevadas, né, que hoje, quando se pensa em o pedestre antes do automóvel, é algo imprescindível, né? Eu ouço muitas pessoas, inclusive no campus da universidade, as faixas de pedestre de cruzamento das ruas são faixas elevadas. Não sei se você percebeu quando você esteve lá. São elevadas ao nível da calçada, justamente para que priorize o acesso das pessoas. Sim, né? sim. Mas a cultura do automóvel, né, faz com que as pessoas reclamem. Não sei para que colocar aquelas lombadas. E ainda chama de lombada porque desconhece o que é. Que é uma coisa reta, que nem a lombada, né? Não é uma lombada. Não tem o intuito de reduzir a velocidade do automóvel. Desconhecem a função daquilo ali. Claro. Não consegue identificar. Então, agora, a gente tá falando um pouquinho só de acessibilidade, de problemas, né, de movimentação motor. Que é prioridade, né, professor? Porque é a pessoa primeiro, né? No planejamento urbano, a pessoa deveria vir em primeiro lugar. As pessoas, os ciclistas, né? Então, a acessibilidade, né? O planejamento urbano peca quando prioriza, né? Quando a gente fala da engenharia de trânsito, né? Eles, né, pensam... Hoje, nos municípios brasileiros, pensa assim, como eu vou resolver o trânsito para os automóveis. O fluxo, né, dos veículos. E apenas isso. Eu já retomo contigo, professor, para a gente falar um pouco do que é possível a gente planejar numa cidade que já está, de uma certa forma, desenhada, né? Eu quero retomar com o Matheus para falar um pouquinho assim que o Matheus ele demonstra um espírito muito esportivo, né? Ele gosta de praticar esporte, ele joga basquete, ele treina basquete, né? Então, assim, Matheus, também, né, falando de estádios, de espaços públicos, que tem até o dever, quer dizer, tem por lei o dever de priorizar a pessoa, né? Como que são os espaços públicos para você treinar? Então, eu faço treino de basquete, e aqui em Laranjeiras não tem o treino para cadeirante, eu não fiquei sabendo de nenhum esporte, porque eu acho até que não tem. Um espaço também, né? Lá o problema não é as pessoas, às vezes são as pessoas que erram. Mas lá o problema é o espaço, porque lá tem os alunos, eles sempre me ajudavam quando eu descia pelas escadas, que pra chegar no campo, né, tem escada. Na quadra tem escada pra descer. E também os professores... Tem escada e não tem rampa, né? E não tem rampa. Os professores, eles me ajudaram também, me acolheram lá super bem e tal. O professor Jonathan, que é um dos que dá aula lá, ele até separou um tempo que nem era pra ele... Tempo pessoal dele. Sim, para me ensinar, para focar em mim, sabe, naquela hora. Para te dar um treinamento individual. Individual, exatamente. Que bacana. Então, é isso que você fala, né? Quando você fala das pessoas, da relação com as pessoas, às vezes as pessoas pecam até por excesso, né? Porque você diz que tem hora que você quer ser mais independente, que você nem quer ajuda, e mesmo assim as pessoas estão insistindo ali porque querem te ajudar, enfim. Mas é só confirmando o quanto que você sente a necessidade de acesso, inclusive para você praticar o seu esporte. Né? Então você já também agradeceu aí os professores, você disse que no Colégio Floriano a acessibilidade é razoável dentro do acesso à sala, do pátio, mas que para a biblioteca e para a quadra também não.
a biblioteca é assim, ou eu passo por um degrau grande, sabe? Não é um degrau baixinho. Ou eu tenho que dar a volta por fora da escola. E ainda tem uma rampa, que se eu descer a rampa eu vou cair. Então eu tenho que sempre pedir ajuda de alguém. Num dia de chuva também já é complicado. Fica mais liso. Sim, é complicado. Tá certo. E na questão da quadra, é um degrau, tudo bem quebrado, sabe? Não é nem um degrau bem feitinho, sabe? Então... O material solto ali. Eu sempre preciso de ajuda pra subir. Tá certo. Matheus, muito obrigada pelo seu depoimento, né? Confirmando aí que o que você sente na pele, né? E assim, né? Você me dizia ontem que o cadeirante, ele se sente muito desrespeitado, né? Quando chega aquela hora ali que você poderia ter autonomia, mas que não tem, vai ter que depender. Você deu um depoimento até que teve um local da cidade que você ficou preso na calçada, que você teve que descer da cadeira e ficar esperando que aparecesse alguém para te ajudar, né? Sim, isso acontece já aconteceu algumas vezes comigo. E o que mais acontece é eu não poder entrar em algum estabelecimento porque não tem rampa. Então, teve uma vez que eu fui comprar pão numa panificadora, sabe, uma coisa muito fácil pra vocês, e eu não pude subir na panificadora porque não tinha rampa. Aí eu tive que ficar do lado de fora. E voltando, eu já tava percebendo, que é o que eu sempre percebo, que até na calçada da rua principal aqui da cidade tem buraco na calçada, tem desnível, sabe? As guias baixas são só as pra carro. E como era de noite, dá pra perceber quando eu passo numa faixa de pedestre que os motoristas nunca estão olhando pra mim. Isso já é um erro das pessoas também, que elas sempre estão conversando com quem tá do lado ou vendo qualquer outra coisa. E nisso eu quase fui atropelado algumas vezes, sabe? Olham só pro sinaleiro, não olham se tem pessoas. Sim, ou olham nem pro sinaleiro, olham pro lado. E também quando eu consigo descer na faixa, por causa que muitas vezes não tem rampa na faixa. Se tiver, tem só pra descer na faixa, e não tem pra subir na calçada de novo. Então eu tenho que descer pelo meio da rua e os carros não me veem. Você tá sempre correndo risco. Correndo risco. Tá certo. Obrigada, viu, Matheus, pelo seu depoimento. Voltando aqui com o professor. Então, professor, como que a gente resolve esse problema numa cidade que já está, de certa forma, desenhada, que já não respeitou esse direito desse cadeirante, dessa pessoa com baixa acessibilidade, que não é só o deficiente físico, né? É uma pessoa idosa, é a mãe com o bebê, né? É uma gestante, né? Uma pessoa que não tá com baixa acessibilidade permanentemente, sofreu um acidente, mas que todos nós, né, podemos precisar mesmo a qualquer momento. Como é que resolve isso, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco da parte da legislação. É obrigatório essa acessibilidade, inclusive nos espaços privados, ou não é? Olha, quando nós temos um município como o nosso, Laranjeiras do Sul, nós temos um excelente potencial para melhorar o planejamento urbano do nosso município. Tá? Por quê? Porque Laranjeiras não é um município planejado, né? Nós dizemos que um município é planejado quando o planejamento surgiu do início, né? Como, né, capitais. Sim. Né? O caso mais famoso é Brasília, né? Sim. A cidade é planejada antes de ser construída. Não é o caso de Laranjeiras. Mas Laranjeiras se desenvolveu como um município com uma estrutura bastante retangular e ortogonal, né? Com vias e ruas bastante largas, né? O que propicia hoje uma mudança bastante simples, né? Do ponto de vista urbanístico, completamente viável, né? Nós não temos uma topografia tão acidentada a ponto de gerar grandes problemas. Então, nós temos sim muito potencial. O que nós precisamos é vontade. Vontade política. Nós temos que mudar a cultura. E não é só política.
né? Mas eu acho que é uma mudança cultural. Olhar da população mesmo, de pessoas como o Matheus que vem aqui, fala e expõe o seu problema. Só que nós ficamos limitados a um número muito pequeno de pessoas, por quê? Porque geralmente as pessoas que reivindicam são as pessoas que estão em situação de, né, mais delicada, mais fragilizadas, né? Como vocês disseram, as pessoas que ainda não estão nessa situação não veem problema, porque eles pulam o degrau, eles dão a volta na rua. E como isso é muito cultural, né? E isso é cultura, é cultural do povo. Então, é uma cultura de ver as coisas a muito curto prazo, né? De não, como é que a gente fala? De não olhar à frente do nariz. Por quê? Né? Que seria um olhar mais longo, a distância. Sim, quando a gente fala de planejamento urbano, nós estamos falando a longo prazo. Claro. Né? Então, agora, nós temos que mudar a cultura da população, e a cultura da população tem que mudar o governo. Né? Tem que mudar a cultura do governo, exigindo governo do governante, né? Sim, levando essa demanda. Laranjeiras hoje, articulando politicamente. Falando de calçada, especificamente, né? Há 2 anos atrás, eu vi um movimento do Departamento de Engenharia para que houvesse uma padronização dos projetos de calçadas, né? Coisa que eu desconheço que tenha sido implementada. Então, faltou ali do poder público falar, opa, não, vamos implementar, vamos exigir, vamos cobrar, né, das pessoas que mantenham esse padrão de calçada. Né? O professor faz parte do conselho da cidade, eu também faço parte, e que está um tanto meio calmo esse conselho, né? Assim, a gente teria, a partir do conselho da cidade, como fazer uma reivindicação organizada para que o gestor público possa, né, receber essa demanda, porque o gestor também precisa disso, né? Precisa dessa orientação que é levada por quem tem esse olhar mais clínico, né? Sim, que é o seu caso, até porque, que é um arquiteto. Não, e a relação da mudança da cultura da população é por quê? Porque reclamam mais que a rua está esburacada para passar com o carro do que a calçada está esburacada para eu caminhar. Né? Então o gestor público vai falar a iluminação. Então, o gestor público vai pensar em quê? Qual a prioridade que de onde vem sendo mais a reclamação. Cobrado. Exatamente. Então, o Conselho da Cidade foi implementado, né, da qual eu faço parte, só que ainda, assim como, né, muitas coisas, né, ainda são culturais, também é cultural. O município, o Estatuto da Cidade, ele foi meio que imposto pelo Ministério das Cidades aos municípios, né? E os governos municipais, muitos ainda continuam vendo como, é uma obrigatoriedade, a gente tem que cumprir a obrigatoriedade para o Ministério, mas vamos cumprir, vamos colocar no papel, mas sem que aquilo tenha uma ação propriamente dita. Então o Conselho da Cidade foi instituído desde o ano passado, né? E não houve, foi instituído, foi colocado no papel, mas não houve nenhuma movimentação para que esse conselho atue, né, de maneira efetiva. Não foi criadas as condições, né, professor? Nenhuma até agora. E então, o plano diretor, ele prevê mais que o conselho, né, mais que vias públicas, mais que iluminação, ele prevê toda a organização, digamos assim, né? Inclusive a arborização. Sim, tudo. Todos os itens relacionados ao planejamento urbano, né? Desde zoneamento, de circulação, né? Arborização, iluminação, são muitos itens, muitas coisas a serem consideradas. A partir dessa entrevista, vamos dar uma olhada, né? Vamos verificar junto ao poder público para a gente ver a quantas anda, o que a gente pode ajudar, né? Sim, porque com a gente certeza. também quer contribuir. Com certeza. Tá certo? Eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu que Voltem agradeço. sempre, convidamos a população que tragam suas demandas, porque nada é dissociado da cultura, né? É o olhar humano que muda e que torna coisas boas culturais no nosso meio. Finalizando, né? Para quem está nos ouvindo, nós temos que olhar mais para as pessoas, né? Temos que enxergar o nosso município como um local onde pessoas moram, pessoas trabalham, pessoas circulam, pessoas praticam lazer,
né? E esquecer as máquinas, esquecer as outras coisas, né? Então começar a olhar, né? Mais para as pessoas. E até é mais simples fazer isso. Muito mais simples, né? Porque somos todas pessoas e é fácil você identificar as necessidades do outro, porque são as necessidades de praticamente todos, né? Só uma questão cultural. Cultural. Obrigada, professor. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado. Boa tarde, vocês já viram falar de Noel Rosa? Apesar de ser um nome bastante comum no nosso dia a dia, Noel Rosa é um cantor muito pouco conhecido sobre os nossos dias atuais. Foi um grande musicista e deixou grandes canções que perduram até os dias de hoje. Noel Rosa foi, na verdade, um sambista, cantor, compositor, bandolinista, violinista brasileiro e um dos grandes importantes artísticas da música no Brasil. Teve contribuição fundamental na legitimação do samba de morro e no asfalto, ou seja, entre a classe média e o rádio, que era o principal meio de comunicação na época. Fato de grande importância não só para o samba, mas para a história da música popular brasileira. Muitos não sabem, mas Noel Rosa morreu aos 26 anos de idade em decorrência de tuberculose e deixou um conjunto de canções que se tornaram grandes clássicos da música popular brasileira. Adolescente, aprendeu a tocar bandolim de ouvido e tomou gosto pela música e pela atenção que ele proporcionava. Logo passou ao violão e cedo tornou-se figura conhecida na boemia carioca. Em 31, entrou para a faculdade de medicina, mas logo o projeto de estudar mostrou-se pouco atraente diante da vida de artista, em meio ao samba e às noites regadas a cerveja. Noel foi integrante de vários grupos musicais, entre eles o Bando de Tangarás, desde 1929, ao lado de João de Barro, o Braguinha. Também fez parte do grupo Almirante, fez dupla com Alvinho e Henrique Brito. Em 1929, Noel arriscou suas primeiras composições, que foram intituladas de Minha Viola e Festa no Céu, ambas gravadas por ele mesmo. Mas foi em 30 que o sucesso chegou com o lançamento de Com Que Roupa, que era um samba bem humorado que sobreviveu décadas e hoje é um clássico do cancioneiro brasileiro. Essa música ele se inspirou quando ia sair com os amigos e a mãe não deixou e escondeu suas roupas. E ele com pressa perguntou, com que roupa eu vou? Noel revelou-se um talentoso cronista do cotidiano, com uma sequência de canções que primam pelo humor e pela veia crítica. Orestes Barbosa, exímio poeta da canção, seu parceiro em positivismo, o considerava o rei das letras. Noel também foi protagonista de uma curiosa polêmica, Noel Rosa versus Wilson Batista, travada através de canções com seu rival. Os dois compositores atacaram-se mutuamente sambas agressivos e bem-humorados que renderam bons frutos para a música brasileira, incluindo clássicos de Noel como Feitiço da Vila e Palpite Infeliz. Entre os intérpretes que passaram a cantar seus sambas, destacam-se Mário Reis, Francisco Alves e Aracide Almeida. Fique agora com Verso de Botequim, de Noel Rosa. Essa gravação, para vocês terem uma ideia, é uma gravação original de 1929. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo
Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita, com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol, pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol, pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É Campo Aberto para a Cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo Aberto para a Cultura. Apresentação, produção e direção, Celi Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto, Iguaçu Antiguidades, Som de Davi, MW Produções e Casa Nostra, Pizzaria e Hamburgueria. Além da excelência em pratos à la carte, serve o Chopp Colina, o melhor da região. Eventos, festas e comemorações, Chopp Fest Casa Nostra. Disque Chopp 3635-5679. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.